Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso conteúdo, aulas 2.1 e 2.2. Essa então é a parte 2 da nossa aula de hoje. Vamos continuar falando sobre o software. O software é o conjunto de programas que controlam a operação do computador. Pode ser dividido em duas categorias principais: sistema operacional e aplicativos. Então aqui no nosso diagrama, nós temos aqui em verde embaixo o hardware conversa com o sistema operacional, que por sua vez conversa com os aplicativos, que por sua vez conversam com o usuário. Claro que o usuário pode conversar também com o sistema operacional, mas tipicamente o usuário conversa com programas aplicativos, que por sua vez faz interface com o sistema operacional e então faz a comunicação com o hardware e vice-versa. Um sistema operacional tem diversas funções que são bastante importantes. Além da interface com o usuário, que aparece aqui na parte superior desse diagrama, ele tem funções de gerenciamento dos recursos do hardware, gerenciamento de tarefas, gerenciamento de arquivos de dados e programas e utilitários e outras funções. Então, vou dar um exemplo. Gerenciamento de recursos de hardware. Ele testa o funcionamento de todos os dispositivos, de todos os periféricos que estiverem acoplados ao computador o tempo todo. Ele lê e gerencia o toque numa tecla do teclado ou um movimento no mouse. Então, isso é gerenciar os recursos do hardware. Gerenciamento das tarefas. Quando o nosso computador é ligado, ele tem, então, vários processos rodando ao mesmo tempo. Como nós já vimos no exemplo anterior, o processamento de uma planilha enquanto baixa um vídeo, nós temos várias coisas abertas ao mesmo tempo no computador, fora o gerenciamento dos periféricos e dos dispositivos. Tudo isso, então, essas tarefas são gerenciadas pelo sistema operacional. O gerenciamento de arquivos de dados e programas. Claro, se o programa está rodando, ele tem que entrar no processador, executar o que ele precisa, sair, ficar esperando a resposta de um usuário, de um periférico, entrar de novo, processar mais um pouco. Todo esse relacionamento de programas e dados é controlado pelo sistema operacional também. E os utilitários e outras funções do próprio sistema operacional, como, por exemplo, otimização de espaço em disco, limpeza de memória que não está sendo utilizada, antivírus, são todas características de utilitários que são rodados pelo próprio sistema operacional, né? O Windows, por exemplo, ele tem lá um mecanismo de firewall, ele tem um mecanismo de antivírus proprietário, que faz parte, então, do conjunto de funções e utilitários do próprio sistema operacional. Okay? Sistemas operacionais são muito importantes também, existe uma disciplina dentro dos cursos de TI que fala só sobre sistemas operacionais e esmiuça todas essas características de como o sistema operacional faz o gerenciamento de todos esses recursos, de todas as tarefas, de arquivos, enfim, todas essas funcionalidades são trabalhadas nessa disciplina de sistemas operacionais. O sistema operacional, então, é uma interface entre o hardware do computador e o usuário. Facilita a execução de outros programas e o acesso aos recursos de hardware e de software. O sistema operacional permite que o usuário de computador possa executar tarefas sem conhecer os detalhes de funcionamento do hardware. Lembra quando nós falamos sobre a história da computação, nós vimos que nos computadores iniciais, somente engenheiros que participaram da construção daqueles computadores conseguiam saber como operá-los, né? Hoje você tem usuários de todos os tipos nas empresas, nas organizações como um todo, que não fazem a menor ideia do que é, nem mesmo um sistema operacional. Não sabem o significado daquilo. Eles sabem ligar o computador ou o dispositivo e acessar os seus aplicativos e conseguir operar, fazer o seu trabalho sem se preocupar com esses detalhes todos. E esse é o principal objetivo do sistema operacional, é ser essa casca transparente e fácil de utilizar. Por isso que os sistemas operacionais hoje em dia são, na sua grande maioria, sistemas gráficos, né, que o usuário busca com o mouse os aplicativos que ele precisa dentro de imagens, de ícones, e só um sistema
como o Linux, por exemplo, que não é gráfico na sua essência, é utilizado por desenvolvedores, por quem dá manutenção em servidores, pessoal de redes, que utiliza direto o Linux na sua própria interface não gráfica. A menos disso, a grande maioria dos usuários utilizam as interfaces gráficas, né? Então, como exemplos aqui de sistemas operacionais, nós temos o Windows, o OS X, o Android, o Unix, o Linux, o OS 2, CPM. Então, são sistemas diversos, né? iOS, né? macOS, etc. O processo de inicialização do sistema operacional é composto por dois estágios. O primeiro, chamado de boot ou bootstrap, e o segundo, o carregamento do sistema operacional. Então, quando nós temos um dispositivo que está desligado e ligamos esse dispositivo, a primeira coisa que acontece, então, é esse processo de boot e depois o carregamento do sistema operacional. Essa parte do carregamento inicial, né, é feito por um chip de memória não volátil, né, chamado BIOS, Basic Input Output System. Esse dispositivo ele é capaz de armazenar então um conjunto de informações de maneira permanente e ele faz então um conjunto de testes em todo o hardware que está conectado. Ele verifica se a memória está tudo funcionando, se os dispositivos de disco, se a tela está funcionando, o monitor, se o teclado, o mouse. Então ele faz um self-test, um autoteste, para verificar se está tudo ok dentro do hardware. Se os testes forem aprovados, então passa a segunda fase, o carregamento do sistema operacional. Todo esse procedimento, então, é chamado de boot ou bootstrap, né? Sobre a BIOS, ela é gravada pelo fabricante da placa da CPU. Alguns dispositivos permitem a alteração de BIOS, porém, existe o risco de danificar o mesmo. Então, a BIOS é responsável por fazer os primeiros acessos dos dispositivos que estão instalados no computador, criando assim condições que o sistema operacional seja carregado e comece a operar. Depois que o sistema operacional é carregado, ele assume então as funções de acesso ao hardware. Então, carregar algum software, alguma evolução ou atualização na BIOS é um processo bastante delicado, né? Normalmente ligado diretamente ao fabricante do equipamento, né? BIOS são componentes cruciais. Se você tiver um problema na BIOS, você simplesmente não consegue ligar o equipamento. Mesmo que todo o restante esteja correto, o processo inicial começa na BIOS. Se ele falha, todo o restante fica inacessível. Aplicativos, então, a segunda parte do software, né, são os programas utilizados pelos usuários para a realização de diversas tarefas, como processador de textos, planilhas, bancos de dados, jogos, tocadores de música, antivírus, edição de imagem e tantas outras ferramentas que os usuários utilizam. Hoje nós temos um momento de grande transformação no modo de utilização dos programas aplicativos pela mudança da forma de comercialização de software como serviço e não mais como produto. Por conta da computação em nuvem, muitas e muitas empresas levam os seus softwares para a nuvem e fornecem para a gente licenças de uso na modalidade de serviço. Nós pagamos para acesso, nós pagamos por contas que podem ser acessadas simultaneamente ou individualmente, nós pagamos por quantidade de espaço que é armazenada dentro dos servidores da nuvem, enfim, uma série de características de utilização fazem com que esse software seja comercializado para os usuários, para as empresas, e para os usuários, pessoas físicas, como serviços, e não mais como software, como um produto. Essa é uma grande mudança que nós tivemos nos últimos anos, por conta da internet, e por conta agora, mais recente também, da própria computação em nuvem no cloud computing. Os programas aplicativos são projetados para serem executados em um determinado sistema operacional. Os programas que são projetados para serem executados em diversos tipos de hardware e sistemas operacionais possuem a característica de independência de hardware. Essa também é uma característica interessante. Quando nós temos hoje os aplicativos sendo hospedados em nuvem e para rodar esse aplicativo tudo que eu preciso é um navegador web, um web browser,
eu não preciso me preocupar em que plataforma aquilo foi desenvolvido ou com qualquer tipo de compatibilidade, porque se eu tenho um navegador, se aquele navegador acessa a internet, eu tenho compatibilidade total com o aplicativo. Do lado do fabricante, que é o que nos interessa, né, como profissionais de TI, isso também facilita muito, porque nós temos uma única versão do software que é hospedado em nuvem e todos os nossos clientes poderão acessar essa mesma versão sem que a gente precise ficar se preocupando com qual sistema, com qual hardware ou características que ele está utilizando. Isso no passado foi um grande problema para as empresas desenvolvedoras de software, mas que hoje acaba sendo um processo transparente e que traz muita economia e facilidade para a indústria como um todo. Sobre linguagens de programação, os aplicativos e demais programas são desenvolvidos por meio de linguagens de programação, que são linguagens projetadas para expressar tarefas que serão então executadas pelo computador. As linguagens de programação possuem diversas ferramentas para auxiliar o programador no desenvolvimento de aplicações e também para a conversão dos programas em códigos que podem ser executados pelo computador. A escolha da linguagem de programação a ser utilizada para o desenvolvimento de uma aplicação depende muito do tipo de aplicação a ser desenvolvida. Cada linguagem possui recursos específicos que permitem otimizar um determinado tipo de aplicação. Essa tabela mostra as principais linguagens segundo o ranking da empresa TIOB, executado em março de 2020. Nós vemos aqui as linguagens mais utilizadas na ordem de 1 a 15. Esses números aqui à esquerda mostram como ela estava em março de 2019 em relação ao ranking, e aqui em março de 2020 em relação ao ranking. Vocês vão perceber que o Java é a linguagem mais utilizada. Em segundo lugar, a linguagem C pura. Em terceiro lugar, aparece o Python. Em quarto lugar, o C++, que é uma versão atualizada da própria linguagem C. O C#, que também é a versão Microsoft da linguagem C. O Visual Basic.NET, que também é uma evolução do Basic e também da Microsoft. Em sétimo lugar, o JavaScript. Em oitavo lugar, o PHP. Em nono lugar, o SQL, porque todas as aplicações praticamente precisam acessar banco de dados. Em décimo lugar, o Google Go, que é uma linguagem recém-desenvolvida, disponibilizada pelo Google para desenvolvimento de aplicativos nos seus sistemas operacionais. Temos aqui a linguagem R, muito voltada para o desenvolvimento de aplicações de data mining, de inteligência artificial. A linguagem Assembler ainda aparece em 12º, né, a linguagem que a gente viu na aula de História da Computação como uma das primeiras linguagens de programação. O Swift, que é uma linguagem da Apple para desenvolvimento de aplicações nos seus sistemas operacionais. O Ruby, que é uma linguagem recente também, que está já tomando seu espaço no mercado. E a 15ª, o MATLAB, que é uma linguagem muito voltada para o data mining, para a estatística, operações matemáticas como um todo. Essas setinhas aqui à esquerda demonstram qual linguagem está subindo e qual está caindo. Né? Então nós vemos aqui o C, ele subiu uma posição, de sexto para quinto, o VBNet caiu uma posição, o Google Go subiu várias posições aqui, de 18º para 10º, o R subiu de 14 para 11º, o Swift subiu de 17º para 13º, o Ruby subiu uma posição e o MATLAB caiu de 11 para 15. Isso mostra também qual é a tendência das linguagens, né, em que vocês poderiam apostar, né, para o aprendizado ou mesmo para indicar para uma empresa qual seria a linguagem mais adequada. Nós vemos aqui fortemente o crescimento do R, né, de data mining, nós vemos o crescimento tanto do Go como do Swift, as linguagens utilizadas para o desenvolvimento de aplicativos em smartphones. Nós vamos encerrando essa segunda parte por aqui e em breve volto com a terceira parte. Pessoal, até já!